Oi, hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo, sabe, em umas informações recentes que andaram circulando aí, sobre Brasil e Estados Unidos. Oi. O foco aqui são umas alegações, né, sobre possíveis ações dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Isso. A gente está se baseando em transcrições de vídeos, análises que apareceram por aí. A ideia é entender o que essas alegações dizem, o que elas, enfim, propõem, olhando só para o material que a gente tem. Exato. E o ponto de partida nesses relatos, essa sugestão de que existiriam sanções, né, que seriam motivadas por preocupações americanas com certas ações de autoridades aqui no Brasil. Entendi. Segundo o que está nesses documentos, essas preocupações seriam sobre liberdade de expressão e uma suposta perseguição política, é o que eles descrevem. Certo, certo. Então vamos detalhar isso. O que mais chama atenção logo de cara, pelo menos nesses textos, é a história de que os Estados Unidos teriam revogado vistos Uhum. do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF também. Citam vários nomes: Toffoli, Zanin, Dino, Carmen Lúcia, Fachin, Gilmar Mendes, talvez o Barroso também. Sim, a lista é extensa e menciona o procurador Paulo Gonet. Isso. E os familiares diretos deles todos. Chegam a falar, assim, numa possibilidade de deportar parentes que estão lá nos Estados Unidos. Dão até o exemplo da filha do ministro Barroso. Eles detalham bastante esse ponto. A perspectiva que esses materiais passam é que, mesmo que houvesse uma tentativa de dizer, não ligo pra isso, sabe? Tipo, não ligo pro Mickey. Sim, essa frase apareceu. Pois é. Mesmo assim, a situação seria, tipo, constrangedora, né? E teria um impacto familiar bem real. Uma vergonha, como eles colocam. Tá, e qual seria a justificativa para tudo isso segundo essas fontes? Por que essas supostas ações? Bom, eles argumentam que seria uma resposta, uma retaliação ao que eles chamam de caças bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ah, entendi. E também contra a censura, que, nessa narrativa, violaria direitos de brasileiros e até de cidadãos americanos. É interessante que as fontes citam o senador Marco Rubio. Sim, eu vi isso. Só que alguns textos erram o cargo dele, né? Dizem secretário de Estado, que não é. Mas, enfim, atribuem a ele declarações ligando essas medidas diretamente à conduta do ministro Moraes. E falam que avisos anteriores dos Estados Unidos não teriam sido ouvidos. Entendi. E não para por aí, né? Os relatos vão bem além dos vistos. Eles pintam um cenário, assim, de consequências muito graves para o Brasil. Muito graves mesmo. Na economia, por exemplo, falam num aumento absurdo de tarifas de importação dos Estados Unidos para produtos brasileiros. 100%. Isso, 100%. E com potencial para mais 100% vindos da OTAN. É o que eles dizem. Nossa! E falam em risco de destruição total da economia, um isolamento tipo Venezuela. Chegam a dizer que a China não conseguiria, sabe, compensar esse mercado americano perdido. Exatamente. É um cenário econômico bem catastrófico que eles desenham. E isso se espalha para outras áreas também. Tipo o quê? Tipo, proibições para aviação. Aeronaves brasileiras não poderiam voar no espaço aéreo americano. Imaginou? Um caos na aviação, como eles descrevem. Caramba! E na parte militar, tecnológica, possíveis sanções em parcerias, bloqueio de acesso a GPS, a satélites americanos e, de novo, citam a OTAN nesse contexto. A OTAN aparece bastante nessa narrativa. Bastante. E tem mais. Especulam até sobre colocar o nome do Moraes na lista vermelha da Interpol e que a expulsão de diplomatas seria algo, assim, iminente, a passo de acontecer. Uau! O que emerge desses relatos é a ideia de uma resposta, sabe, coordenada, ampla. É um quadro bem drástico mesmo que esses materiais descrevem. Eles chegam a dar algum contexto geopolítico para isso? Sei lá, como essa situação poderia ser revertida na lógica deles? Sim, eles tentam contextualizar. Descrevem um cenário onde a Europa e a OTAN estariam se alinhando mais com Trump, sabe? E, ao mesmo tempo, o enfraquecimento do grupo BRICS. E aí, para reverter essas supostas sanções, a única saída, segundo essas fontes, seria o Brasil aceitar exigências americanas que eles consideram inegociáveis. Que exigências seriam essas? Olha, mudanças políticas internas bem profundas. Tipo, remoção do presidente Lula, de ministros específicos do STF,
o fim do que eles chamam de perseguição ao Bolsonaro e a opositores, Certo. o fim da censura e uma anistia geral. Sem cumprir tudo isso, a narrativa é que as sanções não só continuariam, como poderiam piorar. Entendi. Então, para a gente resumir o que a gente viu nesses materiais hoje, basicamente, eles constroem uma narrativa bem forte sobre sanções americanas pesadas contra autoridades brasileiras, né? Exato. Começa com revogação de vistos, mas vai para ameaças de consequências econômicas, militares, diplomáticas, assim, de um impacto gigantesco. Sim, um impacto sistêmico. E o fio condutor de tudo isso, pelo que eles dizem, seria uma reação dos Estados Unidos a ações aqui no Brasil que eles veem como censura e perseguição política. Isso. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, né? Pensando só na lógica interna desses documentos que a gente analisou. Se a gente considerar essa interconexão global toda, esses efeitos em cascata que eles descrevem, que outras repercussões, talvez não ditas ali, poderiam surgir se essa tensão toda, essa alegada tensão entre os governos, continuasse ou aumentasse? Seguindo o raciocínio que esses materiais apresentam, claro.